Há músicas que não são apenas canções. São portais para um universo de controvérsias, interpretações e mitos que atravessam gerações. Algumas parecem nascer destinadas a incomodar, a provocar, a dividir opiniões. Em 1968, os Rolling Stones lançaram uma faixa que faria exatamente isso, se tornando um marco do rock e, ao mesmo tempo, um dos episódios mais polêmicos da história da música popular. O título por si só já causava arrepios. Sympathy for the Devil. Uma canção que de imediato foi acusada de ser satânica, de glorificar o mal, de dar voz à figura mais temida da tradição cristã. Mas, como acontece com as grandes obras, a realidade é muito mais complexa. E talvez por isso, essa música continue sendo discutida até hoje. O ano era 1968. O mundo vivia uma efervescência cultural e política sem precedentes. Guerras, protestos, movimentos sociais, revoluções sexuais e mudanças profundas na juventude. Nesse mesmo período, os Rolling Stones buscavam se reinventar após serem constantemente comparados aos Beatles. Enquanto os rivais de Liverpool lançavam o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Stones se perguntavam qual seria o seu próximo passo. Foi nesse cenário que surgiu Sympathy for the Devil. A canção nasceu a partir de um rascunho de Mick Jagger inspirado no romance O Mestre e Margarida, do escritor russo Mikhail Bulgakov, em que o diabo aparece em Moscou para revelar os lados mais sombrios da natureza humana. Segundo Mick Jagger, a inspiração veio de Bulgakov. Eu estava lendo O Mestre e Margarida na época. Era uma visão fascinante do diabo não como uma caricatura, mas como alguém envolvido nos grandes eventos da história. Logo nos primeiros versos entendemos a ousadia. Quem fala não é um ser humano, nem um narrador distante, mas o próprio diabo. Ele se apresenta de forma cortês, pedindo que o ouvinte tenha a gentileza de lembrar sempre de seu nome. Um diabo polido, culto, sofisticado. E através desta voz que a canção revisita alguns dos episódios mais violentos e trágicos da história da humanidade, da crucificação de Cristo à Revolução Russa, passando pelas guerras e assassinatos políticos. Mas aqui reside o enigma. Estaria Jagger glorificando o mal? Ou estaria usando o diabo apenas como metáfora para mostrar que a verdadeira crueldade sempre esteve enraizada nos próprios seres humanos? Keith Richards, guitarrista da banda, resumiu assim: não era sobre adorar o diabo, era sobre reconhecer o lado sombrio da humanidade. A canção fala sobre o mal que as pessoas fazem, não sobre Satanás em si. Outro detalhe fascinante, o ritmo da música não nasceu do nada. Inicialmente, a canção era muito mais lenta, quase uma balada folk. Mas durante as gravações do álbum Beggar's Banquet, em Londres, a faixa ganhou uma percussão vibrante inspirada em ritmos brasileiros. Charlie Watts, baterista, e o percussionista Rocky DeJohn adicionaram congas e maracas, dando à canção aquele clima hipnótico, quase ritualístico. Até hoje, muitos ouvintes descrevem Sympathy for the Devil como uma espécie de dança tribal entre o rock e o samba. Não demorou para que o título e a letra causassem escândalo. Muitas rádios se recusaram a tocar a música, especialmente nos Estados Unidos, onde grupos religiosos acusavam os Stones de promover satanismo. A banda, por sua vez, sempre se defendeu. Mick Jagger declarou em entrevistas: eu poderia ter chamado a música de Sympathy for the Devil ou de qualquer outra coisa, mas não é sobre o diabo, é sobre o lado sombrio da humanidade. O diabo é apenas uma figura literária. Ainda assim, a polêmica foi inevitável. Um ano após o lançamento da canção, um episódio real reforçou ainda mais a fama amaldiçoada de Sympathy for the Devil. Em dezembro de 1969, os Stones organizaram um grande show gratuito em Altamont, Califórnia. O evento, pensado como uma versão da Woodstock da costa oeste, acabou em caos. A banda contratou motoqueiros dos Hells Angels para fazer a segurança, mas durante a execução do show, confusões e violência tomaram conta do público. Quando a banda tocava sua Sympathy for the Devil, brigas eclodiram, e durante Under My Thumb, um jovem chamado Meredith Hunter foi assassinado diante do palco, em um ato registrado pelas câmeras.
Embora a morte não tenha ocorrido exatamente durante Sympathy for the Devil, a associação foi imediata. Para muitos, aquele era o preço da dança com o diabo. Jagger mais tarde comentou: "A música não tem nada a ver com Altamont. Foi uma coincidência terrível, mas as pessoas precisavam culpar algo, e culparam a canção." Apesar das críticas e da polêmica, Sympathy for the Devil se tornou um dos maiores clássicos do rock. É constantemente eleita entre as melhores músicas de todos os tempos e continua presente nos shows dos Stones mais de 50 anos depois. Cada geração encontra nela algo novo. Alguns a veem como uma reflexão filosófica sobre o mal. Outros a interpretam como um comentário político e social. Há ainda os que insistem em ligá-la ao ocultismo e às experiências esotéricas que cercavam Jagger e, especialmente, Jimmy Page, da banda Led Zeppelin, amigo dos Stones e conhecido por seu interesse em Aleister Crowley. O que talvez explique a força da música é justamente a sua ambiguidade. O diabo que fala em Sympathy for the Devil não é o ser monstruoso das pinturas medievais. É um personagem sedutor, inteligente, quase charmoso. Ao dar voz ao mal de forma tão elegante, Jagger conseguiu algo raro: transformar o diabo em espelho, mostrando que a verdadeira crueldade não vem de fora, mas de dentro de nós mesmos. Nas palavras do próprio Mick Jagger: "Sempre me fascinou essa ideia. E se o diabo fosse apenas um observador educado, que testemunhasse os horrores da humanidade? Talvez o mal não esteja nele, mas em nós." Décadas depois, Sympathy for the Devil ainda ecoa com a mesma força. Ela é tocada em filmes, usada em trilhas sonoras e permanece um hino de irreverência e ousadia. Para alguns, será sempre a prova de que os Rolling Stones flertaram com o satanismo. Para outros, é uma das mais brilhantes metáforas musicais já escritas sobre a natureza humana. E talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. O que ninguém pode negar é que a canção se tornou maior do que a polêmica, maior do que a própria banda. Um clássico que continua a intrigar, a provocar e a fascinar geração após geração. Ao ouvir Sympathy for the Devil, somos convidados a olhar o mal de frente, não como algo distante, mas como algo que faz parte da história humana. E talvez esse seja o maior desconforto que ela provoca. Não é apenas uma música sobre o diabo, é uma música sobre nós mesmos. E para você, Sympathy for the Devil é uma obra-prima da crítica social ou um flerte perigoso com o oculto? Se gostou dessa viagem pelo outro lado da lenda, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, a cada história, descobrimos juntos que por trás de cada lenda sempre existe um outro lado.